Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Branding na Prática e hoje nós estamos inaugurando um quadro muito especial, com uma convidada muito especial também, o nosso quadro Bate-Bola de perguntas e respostas com Ana Piantino, minha convidada mais do que especial, especialista em negócios digitais, que tem uma longa jornada, nem é tão longa assim, mas muito expressiva em resultados, mais de 8 milhões de faturamento aí no digital, gente, ela tem só um pouquinho de expertise nisso, né, imagina, tem muita expertise para compartilhar, e para mim é um prazer poder estar aqui. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui inaugurando esse quadro de bate-bola. Vou fazer perguntas rápidas para você trazer insights para as pessoas e fazer com que todo mundo tenha muito resultado agora em 2024. Maravilha, tô super animada, gente, super animada. Então vamos lá. Quero começar com a primeira para a gente ver como é que estão as coisas. Quais os maiores erros que os profissionais cometem quando vêm para o digital? Ó, os maiores erros que os profissionais tem que ser rápida, né, aqui, então tá. Então, os maiores erros que eu vejo que as pessoas cometem, né, os profissionais quando eles vêm para o digital, é eles falarem aquilo que todos os outros profissionais já estão falando. Então, esse para mim é o erro número um, assim, eles vêm e fazem um conteúdo que qualquer outro profissional da mesma área que eles poderia estar fazendo. Então eu acho que a pergunta que fica sempre para poder já ajudar vocês aí é: o seu conteúdo hoje, ele poderia ser postado por qualquer outro profissional da mesma área que você? Será que aquele post que você faz, aquele vídeo que você faz, qualquer outro profissional que também tenha a mesma especialização que você, poderia estar falando exatamente aquilo? Poderia estar trazendo exatamente aquele conteúdo? Ou seja, um conteúdo que não tem nenhum diferencial. E é muito importante que a gente faça um conteúdo no digital onde a pessoa bata o olho e ela fale: cara, esse conteúdo tem que ser da doutora Priscila, esse conteúdo tem que só podia ser da doutora Fernanda, enfim. As pessoas precisam trazer diferenciais e elas ainda não sabem nem quais são os seus diferenciais e nem como compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que são os maiores erros, assim. Perfeito. E quando a gente olha para isso, a gente sabe que as suas clientes, as suas mentoradas, elas vêm sempre com um desejo de, eu quero a opinião da Ju. Então, como gerar esse desejo nas pessoas? Eu quero a opinião dessa pessoa específica. As pessoas conseguem fazer isso pelas redes sociais? Sim, é muito interessante porque a forma de você gerar esse desejo na sua voz, né? As pessoas, mais do que querer só a informação que você traz, é querer seu olhar sobre aquele assunto, a sua opinião sobre aquele assunto. E a forma da gente fazer isso é por meio do branding, né? Trazendo esses diferenciais. E no digital, você consegue aumentar esse desejo na sua voz quando você traz para as pessoas, além da informação, o que você acredita sobre aquele assunto, qual que é a sua perspectiva sobre a sua área, né? Então a gente começa a trazer os diferenciais quando você começa a trazer também as suas crenças em relação àquela área, as suas opiniões. As pessoas vão querer a sua opinião quando você passar a dar a sua opinião, né. A partir do momento que você traz também o seu olhar, quando você traz também a sua forma de enxergar aquela área, as pessoas vão começar a querer saber mais sobre o que você tem para dizer, você começa a gerar esse desejo. Aí é um primeiro pilar para as pessoas começarem a trabalhar esse desejo na voz, né, delas, na opinião. Perfeito. Hoje a gente sabe que as pessoas estão sempre procurando na internet antes de contratar um produto ou serviço, mesmo que ele venha por indicação, a pessoa já sempre pergunta: tá, mas qual que é o arroba dela? E muitas vezes as pessoas ficam perdidas ou: mas essa profissional é boa mesmo? Quando a gente olha por essa perspectiva, tem alguns pilares que não podem faltar dentro do perfil e que você ensina para suas mentoradas, para suas alunas, para trazer isso de uma maneira prática e que seja visual mesmo no primeiro impacto? Muitos, né, assim, na verdade, o que a gente mais vê são perfis que a gente bate o olho e parece que aquela profissional ali, na verdade, nem é ela que tá fazendo aquele conteúdo. Eu acho que a sensação que dá muitas vezes é da pessoa pegar o arroba daquele profissional e enxergar como: eu acho que é uma equipe de marketing que tá fazendo, uma equipe de marketing que não tem esse conhecimento de branding, né, uma equipe de marketing que às vezes tá fazendo milhares de outros perfis, e aí fica aquele conteúdo ali frio, aquele conteúdo que não gera emoção, que não acessa nenhuma emoção nas pessoas. E eu gosto de falar que existe a experiência online, né? E a experiência online, ela acontece quando a gente acessa a emoção. Então, o primeiro pilar, quando a gente fala sobre ter um perfil ali do Instagram, onde a pessoa vai bater o olho e ela vai falar: uau, quem é essa profissional, né? Quem é essa empresária? É você acessar as emoções. Então, pensar em cada elemento ali dentro daquele perfil
com a intenção de emoção certa. Então, eu vou olhar a foto de perfil daquela pessoa e qual emoção vai passar para mim? Vai ser uma emoção de frieza? Uma emoção de distanciamento? Vai ser uma emoção de mais do mesmo, porque a foto dela é igual a de todas as outras profissionais, né? Eu vejo muitas fotos de perfil iguaizinhas, assim, com aquela mãozinha assim, tudo muito parecido, tudo muito igual. E aí a sensação que dá é de que aquela profissional, na verdade, ela muitas vezes nem tem tanta personalidade assim. E aí eu acho que isso é muito perigoso quando a gente fala de 2024 no digital, quando a gente fala de você estar hoje em dia se posicionando no digital, a pessoa bater o olho e ela enxergar como aquela profissional não ter personalidade. Por quê? A profissional que não tem personalidade, ela é uma profissional que vai falar o que aquele cliente quer ouvir. É uma profissional que vai só passar a mão na cabeça daquele cliente e falar: "Tá ótimo, você tá certa, continua assim". Agora uma profissional que tem personalidade, não, ela vai poder virar para aquele cliente, aquele paciente e falar assim: "Olha, você precisa ajustar isso, você precisa mudar isso. Olha, para você realmente ter resultado, você precisa fazer diferente". E apontar para aquele profissional, para aquele cliente, o caminho certo. E não só passar a mão na cabeça. Eu acho que um profissional que a gente busca hoje, de fato a gente paga mais caro por esse profissional, é aquele profissional que está disposto a falar a verdade, a trazer a verdade, a trazer o caminho certo, mesmo que aquilo ali realmente seja algo mais diferente do que o que aquele cliente está passando, o que aquele paciente ali está passando, porque a prioridade daquele profissional é ver o resultado. É ver aquele cliente feliz, é ver aquele cliente tendo resultado, aquele paciente com saúde. Então ele vai falar a verdade, ele vai trazer a verdade que realmente vai trazer resultado para aquele profissional, Perfeito. E quando você aquele fala cliente. desses profissionais, para quem que é? Serve para várias pessoas? Então, assim, podem ser médicos, advogados. Quem que seriam essas pessoas que precisam estar com esse posicionamento, com esse diferencial online? Para mim, assim, a prioridade são os profissionais que prestam serviço, né. Então, assim, profissionais da área da saúde, os médicos, psicólogas, nutricionistas, dentistas, profissionais da área da estética, principalmente profissionais que servem os seus clientes com uma habilidade que eles entregam, e não só com o produto em si, né, porque o produto, a gente consegue identificar a qualidade dele, ali, por meio daquelas particularidades mais técnicas, mas o serviço, a qualidade daquele serviço é mais intangível. Então a gente precisa mostrar para aquele cliente, para aquele paciente ali, a qualidade da sua entrega sem aqueles termos técnicos que normalmente um produto tem. Então, no digital, a gente consegue mostrar isso de uma forma muito mais rápida. A pessoa bate o olho, ela já sabe que aquele serviço vai ser diferenciado, que aquela consulta daquela médica vai ser realmente de qualidade, que aquela médica ela é uma médica atualizada, ela é uma médica que tem as melhores soluções, aquela profissional da área da estética, ela vai ter um olhar muito personalizado, vai ter as melhores soluções para mim. No digital, a gente faz isso de uma forma muito mais rápida quando envolve esses profissionais, sabe? E quando a gente fala desse posicionamento, a gente sabe que quem está posicionada, quem tem esses diferenciais mais claros, conseguem cobrar mais. Quando a gente fala de cobrar mais online, isso tem a ver com o quê, na sua opinião? Cobrar mais tem a ver com entregar mais. Então, as profissionais que entregam algo além, ou seja, o que que é entregar algo além, né? É ter um serviço, uma consulta, uma consultoria, uma mentoria, um infoproduto que tem um conhecimento além, uma atenção a mais para aquele cliente, para aquele paciente, tem um olhar mais personalizado, uma entrega personalizada. É um profissional que entrega algo além no sentido de uma informação mais atualizada, é um profissional que lê mais, é um profissional que estuda mais um pouquinho, é um profissional que dá um pouquinho mais de atenção. O profissional que dá algo além, ele precisa cobrar algo além também, né. Então, cobrar a mais significa entregar a mais. Automaticamente, o cliente, o paciente, quando ele enxerga o que aquele profissional cobra a mais, ele já imagina que aquele profissional vai entregar algo a mais. A mesma coisa acontece no inverso, aquele profissional que cobra na média ou cobra menos, automaticamente o cliente, o paciente, ele bate o olho e pensa: "Deve entregar a menos também". Preço posiciona. Preço posiciona, perfeito. Juntando com isso, quero puxar uma coisa para o branding mesmo, que é, você tem algumas palavras que representam muito a sua marca. Então, você chama as pessoas de marcantes, elas já, quando escutam isso, elas já se sentem mais próximas de você.
tem o método OUSE, então quando as pessoas ouvem OUSE por aí, elas já pensam em você. Isso é possível para profissionais, prestadores de serviço? Eles conseguem ter uma palavra que vai fazer com que eles sejam lembrados? Sim, e isso é algo muito poderoso quando a gente fala de diferenciação no mercado, né. Hoje as profissionais elas lutam, né, elas concorrem com muitos profissionais de todas a os lugares do Brasil e do mundo, né, então a concorrência hoje não é só geográfica, não é só com os profissionais da sua área, mas você concorre hoje com profissionais de todo o Brasil e de todo o mundo, porque hoje a entrega online, ela é uma realidade, né, tanto nas profissões mais tradicionais, como os médicos, hoje existe o atendimento online, então a telemedicina, então a concorrência de fato, ela hoje ela vai além da concorrência geográfica. E aí a gente precisa estar sempre pensando em como trazer diferenciais, para que a gente saia desse lugar de concorrência e a gente se destaque e o cliente queira a gente. Então, um dos maiores diferenciais que a gente pode investir hoje é no que eu chamo de universo de marca, que são as palavras sagradas, por exemplo, como você trouxe o exemplo aqui agora, né? As palavras que estão sempre ali no seu vocabulário, é como, por exemplo, as maiores comunidades do mundo. Quais são as maiores comunidades do mundo quando a gente vai pensar de uma forma mais ampla? É, por exemplo, as religiões, né? Quando a gente olha para o cristianismo, por exemplo, existem palavras que fazem parte daquela comunidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o catolicismo, os católicos, eles costumam falar, né, Ave Maria, ou, né, tem outras expressões que são muito fortes deles, ou quando a gente olha para os evangélicos, eles costumam falar, tá repreendido, né, misericórdia. E quando você fala uma palavra dessa, outras pessoas que também são, já identificam que você é da mesma comunidade delas, né. Então, são palavras, são estratégias, na verdade, assim, são estruturas de comunidades que, a partir do momento que você começa a identificar, você pode aplicar também para as carreiras, para os negócios, para os profissionais autônomos, liberais. Por quê? Porque a partir do momento que você cria, por exemplo, um nome, que é o nome que você chama a sua comunidade, você começa a criar esse desejo de pertencimento. Você começa a criar essa identificação onde outras mulheres, que também são dessa mesma comunidade, elas têm algo em comum. Então, por exemplo, às vezes a gente tem, né, o nosso colar de chave, que é um dos nossos símbolos do universo de marca. Se uma outra mulher também está usando um colar de chave no aeroporto, elas logo se identificam, elas batem o olho uma na outra e falam: "Ah, você também é do time Ouse, né, você também é uma ousada, você também é mentorada da Ju, você também é aluna da Ju". Então elas já têm algo em comum, e isso aproxima e fortalece ainda mais a comunidade. Assim também com os nomes que a gente chama, o nome do nosso produto, o nome do nosso serviço, o nome da nossa comunidade, dos nossos clientes, dos nossos pacientes, tudo isso reforça um desejo de pertencimento. E sim, todos os profissionais podem aplicar isso também. Perfeito. Quando você fala isso de identificação, de construção de comunidade e de diferenciação no perfil, tem um conceito que a gente fala muito, que eu lembrei agora, que eu quero te perguntar, porque eu queria que você trouxesse para as pessoas, que é os conteúdo CLT. Então, como que as pessoas acabam replicando o conteúdo CLT o tempo todo e o que que isso impacta nessa identificação, nessa construção de comunidade, nessa diferenciação online mesmo? Perfeito. A gente usa muito o conteúdo CLT, porque o que acontece é que eu sempre via muito essas profissionais trazendo esses conteúdos que eram um conteúdo mais do mesmo, né. E isso vem crescendo cada vez mais por causa da consciência que a gente passou a ter de que precisa se estar no digital. Então a gente passou pela fase de conscientização de que as pessoas precisam estar no digital, sim, o digital é uma realidade. E aí, a partir do momento que elas entenderam que elas precisam estar no digital, elas começaram a estar no digital só para livrar a consciência de que eu entendi que eu preciso estar, então eu vou estar só para eu poder garantir que, assim, eu tô fazendo a minha parte. Só que aí o conteúdo dela virou um conteúdo com cara de que você só bateu o ponto. Então são profissionais que não são CLT, são profissionais autônomas, empresárias, profissionais liberais, médicas, psicólogas, nutricionistas, dentistas, mas que no digital elas estão com cara de uma profissional CLT que só tá ali batendo o ponto no digital. Então o conteúdo dela tem aquela cara de que ela fez de última hora, ela só fez porque tem que fazer.
Então é aquele conteúdo, por exemplo, de forma prática para vocês, para todo mundo que está assistindo entender. Aquele conteúdo assim, 3 dicas para você fazer tal coisa, né? 3 formas de você emagrecer, sei lá. Então, é aquele conteúdo que a gente vê o tempo inteiro, né? E aquele conteúdo que parece que foi um terceiro que fez, aquele conteúdo que não tem sua cara, aquele conteúdo que não tem emoção, que não tem diferenciação, que não chama atenção. É um conteúdo que é tão parecido com todos os outros, que quando ele aparece ali no feed das pessoas, a pessoa tá passando o dedo, a sensação que dá é que ela já viu aquele conteúdo. Então ela não vai parar para assistir aquele conteúdo, ela vai ignorar aquele conteúdo. Isso é muito perigoso quando a gente fala de 2024, né, para os profissionais. Que é trazer um conteúdo que está sempre ali na média. Então, a gente fala muito de ser acima da média e eu queria que você trouxesse uma visão de como que as pessoas podem se colocar realmente acima da média na sua produção de conteúdo, sendo intencional com quem compartilha ali, como atrair clientes e fazer com que elas percebam que aquela profissional ali é realmente acima da média. Muito bom, tem vários pontos aí que dá pra gente falar, né. Mas quando a gente fala realmente de estar fazendo um conteúdo na média, né, em cima da média, fazer um conteúdo média é você dizer para o mundo que você é uma profissional média, uma profissional mediana. E qual que é o problema de você dizer para o mundo que você é uma profissional mediana? É que você não dá razões para as pessoas pagarem mais caro para ter o seu produto, para o seu serviço. Porque se você entrega o que qualquer outro profissional poderia entregar, por que eu vou pagar mais caro? Por que eu vou agendar com você? A não ser que você me dê uma razão de preço. A não ser que você fale assim: "Não, eu vou te dar um desconto, eu vou fazer uma promoção", aí sim eu vou agendar com você. Agora, por qualquer outra razão, eu não vou agendar com você. E aí, o problema de você ter como única razão de compra, de contratação das pessoas, o seu preço, é que você entra na guerra de preços. E o que que é a guerra de preço? É quando você só ganha quando o seu preço é mais barato. Então, o cliente ele só vai ter você, o paciente ele só vai agendar uma consulta com você se a sua consulta for mais barata. E o problema disso, quando a gente fala de profissionais autônomos, profissionais liberais, é que a única forma de você, de fato, ter resultados financeiros é na quantidade. Quando você atende milhares de pessoas pagando baratinho. Só que a gente tem um limite de tempo, né, no dia. A gente tem um limite de horas no dia. Então não dá pra gente vencer nunca quando a gente fala de profissionais autônomos e profissionais liberais, quando a gente entra na guerra de preços. E o pior, você vira um profissional commodity, né? O que que é commodity? Commodity, de forma simples, é aquele produto, aquele arroz ali na prateleira do mercado, onde, dentre as principais marcas, a gente escolhe o que está mais barato. É aquele feijão ali na prateleira do mercado que a gente escolhe o que está mais barato, e aí na outra semana, se uma outra marca faz uma promoção, a gente escolhe a outra. E tanto faz, uma semana a gente escolhe uma semana a gente escolhe outra. Agora isso não pode acontecer com os profissionais. Imagina um cliente, tanto faz escolher você ou escolher uma outra profissional. Eu vou na que for mais barata, né. Isso é muito perigoso para a carreira, isso é muito perigoso quando a gente fala de vida real, né, de profissionais autônomos, profissionais liberais. Então a gente precisa investir nos diferenciais, nesse valor intrínseco, para dar mais razões para escolher você. Então eu escolho essa profissional não porque o preço dela é mais barato, eu escolho ela porque eu admiro ela, eu escolho ela porque eu sinto confiança nela, porque eu me conectei com ela, porque a história dela me inspira, porque ela me entende, porque eu confio, porque eu sinto segurança nela, eu sei que eu posso pagar mais caro, porque ela vai me entregar uma transformação de fato. Ju, e pensando em tudo isso, eu sei que deve ter muita gente que fica pensando: "Nossa, mas eu preciso fazer tudo isso, isso realmente vai fazer diferença? Eu não posso só investir em tráfego, trazer mais pessoas para o meu perfil que vão vir os clientes?" Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente pensa também, assim, em trabalhar menos, imediatamente a gente pensa o quê? Né, vou colocar aqui anúncio, vou pagar para publicidade, divulgar mais o meu trabalho. Só que o que eu acredito é que o tráfego, ele é esse amplificador da sua mensagem. Então ele é como se fosse um megafone que vai amplificar, vai levar para mais pessoas a sua mensagem. Agora, se a sua mensagem não for uma mensagem boa, você vai levar uma mensagem para as pessoas que não vai converter, né, no fim das contas. Quando a gente fala de performance no branding, a gente fala desse final onde a pessoa, ela passa o cartão, tá totalmente ligada, as pessoas às vezes acham que tá distante, né, o branding da venda, mas na verdade ele
diretamente proporcional. Quanto mais você trabalha o seu branding, mais a sua mensagem ela fica fluida, fica leve, para as pessoas comprarem de forma muito mais fácil, de forma muito mais rápida. Elas entendem o valor daquilo que você oferece. O que a maioria das pessoas faz é investir muito dinheiro em tráfego numa mensagem que não tem branding, em uma copy que não tem branding. E aí, o que acontece? Aquela copy sem branding, ela é uma copy com cara de vendas, sabe? Fica aquele anúncio, aquele perfil com cara de marqueteiro, com cara de que quero vender alguma coisa para você. Então, não fica natural. E aí, o que acontece? Isso pode, inclusive, estar afastando as pessoas de comprarem de você. Isso pode, inclusive, estar te dificultando as pessoas de pagarem mais caro. Porque elas estão te vendo muitas vezes como uma vendedora desesperada, como uma marqueteira desesperada por vendas, que só pensa em dinheiro, né? E eu acho que o mais interessante do branding é que a gente de fato revela para as pessoas que a gente se importa com elas. Então elas podem sim pagar muito mais caro, elas podem sim pagar muito acima da média do mercado, porque elas sabem que com você elas vão viver de fato uma transformação. Quando você investe mais em branding, o lead fica muito mais barato. Quando você investe em branding, você nem precisa, muitas vezes, do tráfego. Por quê? Porque, por exemplo, você está investindo no seu universo de marca. Então, você tem ali palavras que fazem as pessoas se lembrarem de você. Ela está andando na rua, ela vê aquela palavra em algum lugar, por exemplo, eu recebo muita foto das meninas me mandando, Ju, vi aqui ouse, vi aqui marcante, e lembrei de você, e elas me mandam no direct. Então, a pessoa acaba lembrando de você no dia a dia dela. Você não precisa ficar investindo tanto em anúncio assim. Então, às vezes, eu recebo foto das pessoas, Ju, vi esse blazer, vi essa alfaiataria, lembrei de você. Então, as pessoas se lembram muito, vi essa chave, lembrei de você. E acaba que você faz com que as pessoas, elas tenham você ali na mente delas todos os dias. Sem que você precise investir em anúncio para ser lembrado pelas pessoas. Sem que você precise investir em anúncio para as pessoas estarem vindo, escutando a sua mensagem, escutando seu conteúdo. Elas começam a te procurar ali na lupinha para falar com você, para ver o seu conteúdo. Você começa a acessar emoções de forma estratégica ali ao ponto das pessoas quererem sentir aquela emoção todos os dias. Então, quando você não faz um conteúdo, a pessoa vai lá e te procura na lupinha. Para falar, cadê? Eu não vi o conteúdo dela. Eu recebo sempre essas mensagens. Ju, cadê? Não vi seu conteúdo hoje, cadê? Por quê? Porque a gente está falando de um outro nível de conteúdo, que é um conteúdo muito mais emocional, onde a gente acessa as emoções ao ponto da pessoa querer viver aquela emoção mais vezes. Então, ela sente aquela emoção, por exemplo, ali no digital, e ela investe mais caro para ter a sua consulta, para ter uma emoção com você no presencial, no online ali, mais próximo. Então, quando a gente investe em branding, de fato, o preço fica muito mais barato do lead, você precisa investir muito menos em tráfego, muito menos em publicidade, muito menos em networking, muito menos em, enfim, outras estratégias, né, que as pessoas investem na carreira, porque de forma muito mais rápida as pessoas veem o valor daquilo que você oferece e o seu trabalho é disseminado no mundo. Você trouxe um ponto muito importante aí pra gente, que é essa coisa de ser a vendedora chata. A gente ouve várias vezes as meninas falando: "Ah, não, eu não gosto de vender. Ah, não, eu não quero ter que vender". Como que o branding ajuda a você não ter que se colocar nessa posição da vendedora chata, aquela que tá parecendo que tá insistindo muito para vender os produtos? Isso é interessante porque eu desenvolvi, assim, um método que eu gosto de chamar de vender sem vender, que é uma venda elegante, porque eu venho de uma profissão muito tradicional, né? Eu sou advogada, eu vim do direito, e no direito a gente não aprende isso de vendas, muito pelo contrário, né? Isso é algo meio muito distante, assim. Então, eu lembro que desde a época do direito, assim, para mim era difícil eu ter que ficar ali pedindo para uma pessoa ali, um chefe de gabinete, para eu poder ter uma audiência com o ministro, com o juiz. Então, eu sempre tive essa dificuldade da venda. E aí eu construí mesmo um método, construí ferramentas pensando em não precisar ter que ficar indo atrás das pessoas e convencendo as pessoas de comprar, mas de fato algo que faz as pessoas virem, porque elas enxergaram algo interessante em você, na sua mensagem, no seu trabalho. Então é isso, a partir do momento que você usa o branding, você consegue fazer uma venda de forma mais elegante, porque na verdade você atrai as pessoas, então você não precisa ficar insistindo para que elas comprem de você. No que essa estratégia ela se baseia, assim? Ela se baseia em você mostrar que aquilo que você tem para dizer é muito importante para as pessoas. Então elas chegam à conclusão de que elas precisam daquilo.
E não você fica insistindo. Eu acredito que a venda, ela não tem que ser por convencimento. Eu acredito que a venda tem que ser por reconhecimento. As pessoas reconhecem que o que você tem para oferecer vale muito e é para elas. E a gente faz isso por meio tanto da comunicação verbal, quando a gente traz clareza da transformação, quando a gente traz clareza do que você oferece, quando a gente traz clareza da importância daquilo que você oferece, por meio das histórias que a gente conta, por meio das narrativas de valor, que eu chamo, que é quando a gente traz o significado, o propósito, quando a gente traz o porquê de cada uma daquilo que você oferece, cada um dos seus produtos, seus serviços, quanto também da comunicação paraverbal, da emoção, o tom de voz, a emoção que você coloca em cada um dos seus stories, quanto também a não verbal, né? Que é a imagem, o ambiente, todos os signos visuais que você constrói na sua marca. Isso tudo revela para as pessoas o valor que existe naquilo que você oferece, sem que você precise ficar convencendo elas com cara de vendedor. Quando você mostra o valor, você vende de forma elegante para elas. Muito bom. E olhando para isso, as pessoas já viram aqui que tem várias ferramentas de branding, de posicionamento, de produção de conteúdo que são muito importantes para que elas aumentem mesmo o valor das suas consultas e atraiam os clientes que elas querem. Qual que é o primeiro passo para essas pessoas conseguirem começar a construir esse posicionamento, a trazer isso para a realidade delas? O primeiro passo é você mostrar para as pessoas com clareza o que elas vão ganhar ao ter você. As pessoas precisam entender o que elas vão viver, quem elas irão se tornar quando elas consumirem o que você oferece. E muitas das profissionais, elas estão confusas no digital, sabe? Elas comunicam várias coisas diferentes, elas são especialistas em várias coisas, elas falam de várias coisas diferentes, e as pessoas, elas não sabem exatamente o que elas vão ganhar. E aí você não fica com cara de fato, uma especialista naquele assunto, você não fica como uma referência naquele assunto. E essa confusão repele, né. E essa confusão faz com que as pessoas, elas não se sintam seguras para investir em você, investir nesse profissional. E a maioria dos profissionais, eles estão, assim, confusos, sabe, no digital. Eles falam de várias coisas, eles mostram coisas da vida pessoal que não tem nada a ver. Eles expõem, às vezes, algo íntimo que não tem nada a ver, ou então eles trazem um assunto que não tem nada a ver, porque eles não têm essa intencionalidade. Então acho que a primeira coisa é trazer essa clareza, né, de quem você é, da transformação que você é capaz de trazer e do que as pessoas vão ganhar ao consumir de você. E se for com você, hoje, qual que é o primeiro passo dessas pessoas? Nossa, eu realmente entendi que é isso que eu preciso para minha marca, para minha vida, para alavancar minha vida profissional. Você tem algum convite para elas? Tenho um convite muito especial para elas, que é o nosso mais novo evento, onde eu vou trazer ferramentas práticas para vocês poderem desenvolver isso na marca de vocês por aí, que é o nosso evento Imã de Clientes, um evento que vai ser gratuito e online, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de março, às 8 horas da noite. Para se inscrever, acho que tem o link aqui, né, para elas poderem se inscrever. Vai ser um evento que realmente vai transformar o seu posicionamento em um posicionamento que atrai as pessoas. Por isso que esse nome, Imã de Clientes, é para que você pare de ficar correndo atrás das pessoas, convencendo esses clientes, gastando rios de dinheiro em tráfego, em tantas outras estratégias, e passe a construir em você esse jardim que atrai as pessoas para pagarem o preço justo pelo seu serviço, pelo seu produto. Perfeito, foi um prazer estar aqui. Espero que isso já Adorei! tenha virado algumas chaves e que as pessoas já olhem para o próprio perfil e para os seus diferenciais de uma maneira diferente. É uma honra. Essa é só a primeira vez que nós vamos fazer esse quadro aqui, ele vai se repetir. Obrigada pelo convite. Eu que amei, adorei. Gente, espero vocês então no Imã de Clientes, que vai acontecer agora no comecinho de março. E se você gostou desse episódio, compartilha, envia para as pessoas, manda aí no WhatsApp para as pessoas que você quer ver crescer, que você quer ver crescer ainda mais, né, as suas marcas por aí. E a gente se vê no próximo bate-bola. Se Se vocês vê, gostaram, obrigada. reage aqui, segue e compartilha para mais pessoas serem ajudadas também a alavancarem suas marcas. Um super beijo. Obrigada, Aninha. Obrigada.